galera chegar aí. E aí, Charles, como é que tá o som aí? Tá massa? Legal. Mais 2 minutinhos aí a gente entra. Só esperar a galera chegar enquanto a gente tá só ajeitando aqui o som. Ok. Tá tudo ok. Então, só pegar agora aqui. Dois minutinhos a gente entra no ar. Aí, a galera que tá acompanhando. Então, Lois, como é que tá o som aí? Tá chegando? Espera aí o feedback do Radar Produções. Radar Produções Técnicas. Então aqui o John Santos. Beleza. Então tá ok aqui. Galera, boa tarde. Mais uma vez, aí vocês que estão em casa assistindo esse segundo dia, esse segundo módulo dessas oficinas, né? Que infelizmente é bem curta, né? É bem curtinha o tempo para abordagem de muitos assuntos. Mas esse projeto ele foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, através de Chapecó, né? Salientando que Chapecó foi a primeira cidade do Brasil a organizar todo o projeto e fazer a distribuição dos recursos para os artistas locais. Isso na gestão passada, né? Então, vou fazer um resumo de ontem, mas antes eu quero agradecer aqui, primeiramente, as pessoas que contribuíram para que esse evento acontecesse. Primeiro será que tá Groove aqui, a casa da mãe Joana, através de Joana Golim, minha companheira, que escreveu o projeto. Camila Almeida, através da Girassol Cultural, que fez a assessoria de imprensa. Radar Produções Técnicas com Lois Rodrigues.
Gere Studios, aqui em Chapecó. Curió Instrumentos Musicais, aqui com as flautas. E Carcará Instrumentos Musicais, com berimbau e algumas coisas que eu vou falar depois para vocês. O resumo de ontem foi, para quem não participou de ontem da aula, a primeira parte foi falando sobre os ritmos afro-ameríndios, né? O que são ritmos afro-ameríndios? São ritmos que são fusões da cultura afro com a cultura indígena, né? Que dentro do Brasil nós temos várias sementes culturais que complementam a sociedade brasileira. E uma delas, as principais, né? A principal é a cultura afro, a cultura indígena, né? Logo depois veio o afro, que veio com o processo de colonização, né? E logo depois as outras culturas, né? A cultura europeia, a cultura moura, né? Um resquício do hindu. Então tem várias coisas no Brasil, né? E o segundo bloco foi a percussão e suas adaptações para a bateria moderna. Eu vou tirar a máscara aqui, mas não deixe de usar máscara. Eu vou usar porque eu estou sozinho na sala aqui, né? Para poder falar melhor. Então, a percussão e as suas adaptações para a bateria moderna. Qualquer assunto que vocês queiram que seja explanado, que a gente possa abrir um bate-papo, gerar uma roda de conversa, vocês podem digitar aqui. Podem digitar aí e mandar para a gente já interagindo. Eu vou começando com um solo livre aqui. Nesse primeiro bloco eu vou falar sobre a percussão e suas adaptações para a bateria, né? Colocando dentro do sentido da percuteria. Então aqui eu tenho um berimbau, né? Esse berimbau, ele é feito aqui em Chapecó, né? Com os materiais daqui, né? De Chapecó. Essa madeira aqui, essa verga amarela, essa verga os caingangues usavam antigamente para, não sei, até hoje ainda usam, para assar carne, né? Alguém usa para assar carne, essa verga aqui. Então o Carcará Artesão fez essa busca pelo esse tipo de madeira aqui na região e constatou que a verga amarela é perfeita, tem uma sonoridade incrível, uma vibração incrível. Então a verga amarela e o porongo, aqui no sul se chama porongo, né? É a cabaça, né? Então, esse é um instrumento milenar, né? Um instrumento não milenar, ancestral, né? É um instrumento bem ancestral. Se você for ver a história do berimbau, você vai ver várias histórias interessantes e esse instrumento se inseriu no país, aqui no Brasil, através dos povos escravizados, né? Durante o processo de colonização. Então, eu vou começar aqui fazendo uma improvisação com o berimbau. Daí vocês já podem enviar suas perguntas, né? Vou deixar o microfone bem aqui perto para a gente... fazer uma improvisação bem livre, né? Usando a batera e usando o berimbau também.
Alguém, Alguém perguntou ali pelo cachixi, mas isso aqui foi só uma improvisação. Em breve a gente vai fazer uma coisa mais elaborada com o cachixi, os agogôs, né? Todo esses instrumentos que fazem parte, né, da cultura percussiva brasileira. Eu costumo sempre dizer que é interessante nós observarmos, antes de qualquer coisa, antes de tocar, né? Eu sempre vou frisar isso nas aulas, sempre com os meus alunos que querem aprender, ou você que quer se inserir dentro dessa pesquisa da rítmica nacional, da rítmica brasileira, da rítmica de matriz afro-indígena. É interessante a gente mergulhar, observar, né, o processo de criação, o processo não o processo de composição, mas o processo de execução dos ritmos, como eles são executados, né, de que forma. E para a bateria não é diferente, principalmente quando a gente quer fazer, por exemplo, eu tinha falado a questão do samba, que é um dos assuntos mais, assim, quando se fala de ritmos brasileiros, o samba ele já vem à tona, né? Muitos bateras estudam a questão do samba, como interpretar isso na bateria, né? Isso é só um assunto dentro de vários, né? Gostaria que vocês mandassem suas perguntas aí. Quando a gente vai observar esses parâmetros da música brasileira, escolhendo o samba como como um assunto, né, que é mais difundido. A primeira ideia que vem na nossa mente é a questão do balanço, né, do samba. Não é uma coisa reta, né? O samba ele não é uma coisa reta. E outra, como ao contrário de muitos, como muitos pensam, o samba ele não tem uma. A gente escreve o bumbo, escreve a caixa como deve ser, o tamborim, né? O agogô. Mas o fator principal é a gente observar a questão do balanço dentro do ritmo. Estou usando o samba, mas isso é para um contexto geral de música brasileira, né? Música do Brasil, né? O primeiro passo, né, para a gente fazer é observar o samba. Não adianta olhar uma videoaula e já ir aplicando o samba, né? Sem você nunca ter tocado um pandeiro, né? Eu tenho aqui um pandeiro. Tem um pandeirinho aqui. Sem ver esses aspectos, né? Como é que se toca um pandeiro? Como é que se toca um tamborim? Como se toca um surdo? Como se toca um repique, né? Como se toca um reco-reco. Isso é bem interessante. Por exemplo, aqui no samba eu tenho aqui, é muito mais fácil eu executar isso na bateria, pegando o instrumento, tocando, executando o instrumento, do que somente observar, eu vou tocar samba. Mas o samba tem muita coisa. Primeiro que o samba é um complemento, né? O estilo, o ritmo, eu falo a questão rítmica, só a questão da percussão. Não só da percussão também, porque quando você vai pegar um baixo, uma guitarra, um cavaco, aquilo que você está fazendo é aquilo que você faz no instrumento, né? Então é interessante pegar os instrumentos de percussão e manuseá-los, né? Vou já fazer um pouquinho ali para vocês observarem mais ou menos como é que a gente interpreta isso na bateria, né? Tirando toda tirando toda a questão métrica, né? Toda a questão métrica. Primeiro a questão de sentir o pulso, estudar o instrumento que complementa o samba, né? O samba são vários instrumentos, né? Por exemplo, tem aqui o pandeiro, vai facilitar muito eu tocar na bateria.
Isso eu estou falando no contexto de samba, no contexto geral, né? Mas um tipo de samba, uma espécie de samba, né? Um ritmo do samba. Tipo, tem vários tipos de samba. Samba a partir do alto, samba de break, samba de roda, samba de escola de samba, samba teleco-teco, samba choro, samba machixe, enfim. O Brasil tem vários tipos de samba. Então, a questão mais que eu estou a explanar aqui é sobre você ter esse entendimento de tocar ritmo brasileiro. Tudo que é ritmo brasileiro, você tem que tocar percussão. Você tem que tocar percussão, né? Você vai fazer aquele dedilhado ali, teclado. Tem um pianista muito bom no Brasil, 2 pianistas ótimos que já estão aplicando muito essa questão rítmica da música brasileira, que é o Amaro Freitas. Procurem aí Amaro Freitas, grande pianista pernambucano. Que ele faz o maracatu, ele faz ali tudo, cara. Todas as células do maracatu, né? Da alfaia, do fel, do gongue, da caixa, ele faz tudo ali. Entendeu? Com certeza ele já toca o instrumento. Ele já pegou uma alfaia para tocar, para saber como é que é, né? Porque isso é bem sério, né? Eu falei ontem aqui que você chegar em Havana, em Cuba, os músicos, eles estudam tudo, né? O músico vai tocar bateria, ele não vai ficar só na bateria. Ele vai entrar numa escola, ele vai ter que aprender a tocar um piano, ele vai ter que aprender a tocar um contrabaixo, vai aprender a tocar percussão, principalmente a percussão, né? Porque Cuba é um grande contingente de pessoas descendentes da África, né? Assim como São Luís, né? Que tem uma relação muito grande. E as pessoas tocam, tem que tocar o instrumento, né? Vai tocar um piano, vai estudar jazz, vai estudar música afro-cubana, tem que tocar o instrumento, tem que tocar percussão, né? Como você vai percutir ali uma salsa, um guaguancó, uma rumba, se não sabe, né? A mesma coisa aqui no Brasil. Então eu tenho um pandeiro aqui, cara. Você pode não ser um grande pandeirista, mas a questão de você só pegar o instrumento e estudar como é que é a manulação, como é que porque o pandeiro tá tudo aqui, né? Aqui tá tudo no pandeiro, né? Aqui tá o surdo, né? Quando você toca o grave, né? Com o polegar, né? É interessante você saber onde é que tá a região grave do pandeiro, fazendo o quê? Simplesmente tocando em cima, né? Tocando em cima do pandeiro. Então aqui tá tudo, tá o quê? Tá o chocalho, algum molho, alguma coisa que representa isso aqui, ó. Tique, 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 tique. Tá aqui, ó. Né? Eu costumo dizer que isso aqui é o chimbal, né? Pra gente. Então aqui tá o surdo e aqui tá o tamborim. Pá, tá, 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 tá. Na escrita, quando você vai colocar isso na escrita, tá bem retinho ali, né? Na escrita, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá. Tudo bem, tudo na semicolcheia ali. Quando você vai começar a entender o aspecto de balanço do ritmo, o aspecto de balanço é bem importante. Aonde é que vai entrar a acentuação, né? Porque aqui tá cru, né? Tá, 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 tá. Eu vou fazer isso na bateria aqui, fica assim. Reto, né? Né? Daí que vem um aspecto. Como é que eu vou colocar o balanço dentro disso aqui? Se você vai ver ali na escrita, tá tudo reto, né? Como é que você vai colocar, digamos, o molho, como falam, né? O aspecto de balanço, o swing, muitos denominam de várias formas, né? Então tá tudo aqui, né? Né? Então é bem importante a gente observar esses parâmetros, né? Isso você pode fazer em qualquer lugar. Você, por exemplo, eu estou aqui no surdo, isso que eu estou fazendo aqui no pandeiro, né?
Eu tô aqui com o dedo para secar, né? E o dedo para tirar. É a mesma coisa que eu faço no surdo, né? Quando eu vou tocar um samba. Né? Isso aqui que tá no pandeiro é o que tá no surdo, né? Você pode fazer também isso no bumbo. Então a questão de você tocar o estilo não significa que o que está escrito é o que você vai fazer. É totalmente diferente, principalmente ritmos brasileiros. Os ritmos brasileiros têm muito isso. Então é uma escrita muito mais específica, né? Então você vai usar todos esses parâmetros aqui. Tudo que está aqui no pandeiro é o que eu faço aqui no bumbo também. Aqui no surdo, né? Né? Então, quando eu vou pro pandeiro, tamborim, por exemplo, eu vou fazer aqui deixa eu pegar. Vou fazer aqui como se fosse o tamborim, né? Tac. Dois, 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 Então, quando você vai tocar samba, o samba não é só aquele padrão que a gente sempre conhece de pá, 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 pá. Isso acaba sendo um padrão, né? Só que na hora de tocar isso na escola de samba, numa roda de samba, você vai ver que as pessoas não tocam, não fica só nessa métrica. Tá, 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 tá. Não. Não é isso. Samba é uma outra lógica, é uma outra coisa, né? Só frisando aqui que eu estou usando o samba, né? Por ser um ritmo mais difundido no Brasil, mais conhecido, né? Assim, o termo samba, né? Porque tem muito tipo de samba no Brasil. Às vezes você vai ver o mesmo estilo, samba de break. Vai ver aqui em São Paulo samba de break. Vai lá pra cima, pro Nordeste, samba de break é outra coisa, mas continua o mesmo nome. Então é muito complexo, né? É bem complexo. Então isso aqui que você usa no tamborim é uma questão de improvisação, né? Não é uma questão de padrão, né? Padrão, ritmo. É mais improvisação. E a improvisação, ela não tem métrica, né? A não ser que você escreva, mesmo você escrevendo toda a improvisação, já não é mais improvisação, né? Porque você está copiando aquilo que você está vendo. Agora, improvisar é outra história, né? Você vai fazer isso aqui, né? Se você for fazer só retão, tá, 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 sem dinâmica, sem nada, não vai ter balanço, não vai ter swing, porque isso é o complemento dos outros instrumentos, né? Do surdo, né? Do cachixi, do agogô, né? Por exemplo, eu tô fazendo isso aqui, ó. É diferente de... É bem diferente, né? Ó. O aspecto de balanço é diferente, né? Então, que pensamos assim, né, no aspecto de balanço, colocando as acentuações, colocando o molho, colocando o swing. E isso você não aprende em livros, isso aí. Você não vai aprender isso em métodos, né? Os métodos estão aí só para te guiar. Mas na prática, você vai ver isso na roda de samba, vai ver isso numa escola de samba, vai ver isso no terreiro, samba de terreiro, né? Samba de coco. Qualquer tipo de samba, você vai ver a pessoa tocando naturalmente. Às vezes o executante, o brincante, o tocador, ele pode não saber nada de teoria musical, mas ele sente que aquilo ali tá
tá levando ele para cima, tá dando balanço, né? Porque o que você toca mexe com a pessoa, né? Se você tocar duro, a pessoa vai dançar duro, né? A pessoa vai sentir, não tá vindo o balanço, sabe? Então isso é muito importante. Então você vai fazer isso aqui no Cider Stick, né? Então tem isso, né? Então é bem diferente. Essa coisa de tocar o samba reto aqui no chimbal, isso aí você não vê nas rodas de samba. As pessoas não fazem isso. Isso que se vê muito, a pessoa fazendo a questão mecânica, no chimbal, isso não se vê nas rodas de samba. Os batera de samba, os tradicionais, eles tocam de uma outra forma o samba, né? É um outro parâmetro, né? Não é questão técnica, é a questão de balanço, né? É totalmente diferente, né? Sabe? É como se eu tivesse fazendo lineares aqui, né? A questão do samba, porque se você for ver isso lá na prática, você vai ver que é isso, né? Não só mecânica, né? Só para dizer que tá rápido, que tá bonito, não. Ou você tá fazendo mecanicamente para mostrar que tá bonito, que tem técnica, ou você tá tocando para música, né? Que são duas coisas totalmente diferentes. Então é isso. Deixa eu ver. Alguém mandou uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Quem fez? Podem mandar perguntas aí. Boa tarde aí, Marcel, Batera. Olha, Dudu Grego perguntou aqui se Isaías, o ostinato pode ser um fator, pode ser determinante para o swing? Totalmente não, né? Totalmente não. Quando você, a mesma coisa que eu falei agora há pouco, quando você vai para uma roda de samba, uma roda de choro, uma roda de machixe, uma roda de coco, uma roda de tambor de crioula, não existe essas questões, né? Essas questões, as pessoas estão totalmente estão totalmente dentro da música. Imagine você parar e tocar por exemplo, um tambor de crioula. Você vai lá no tambor de crioula e ficar pensando na célula que você viu no YouTube, alguma coisa. E for aplicar isso no tambor de crioula, né? As outras pessoas, quem vai tocar, quem está tocando, que tem mais tempo tocando, os mestres vão logo te olhar. Não, tá fazendo um negócio mecânico, né? Então essa coisa não existe, né, dentro da cultura popular. Você tem que chegar e tocar. Claro que depois, academicamente, você vai sistematizar aquilo que você viu, que mesmo academicamente isso ali não se aproxima da realidade do popular, né? Se você for categorizar tudo, você vai pensar, né, muito retão, né? Muito reto. Então essa questão, eu não acredito que a gente que chegar numa roda de tambor de samba e ficar pensando, vou fazer um ostinato, vou fazer uma frase aqui de single story roll, double story roll, né, rudimentos, sabe? Se a gente não, na hora de tocar a gente tem que parar de pensar nessas formas, né? Porque aí a gente não toca para as pessoas, né? A gente toca só pra gente, né? Mesmo no grupo. Você tá tocando aqui, de repente o cara fazer frase toda hora, sabe? Então, essas coisas é legal, é muito ótimo, claro, todo o conhecimento é bem-vindo. Mas na hora de tocar música popular não existe essas coisas. Mais alguém? Deixa eu ver, mais uma pergunta aqui do Grego.
2x4. Quando entendemos... deixa eu só chegar um pouco. 2x4. Quando entendemos o ostinato em qualquer ritmo, o que você acha? Eu falei sobre essa questão do compasso ontem. Que o compasso, isso também gera uma série de dúvidas para muita gente. Primeiro, as pessoas são diferentes. Cada um tem uma percepção diferente. Eu penso assim, né? Penso eu assim. Cada um pensa de um jeito. Cada um percebe algo de um jeito. Cada um enxerga uma coisa de um jeito. Cada um ouve de um jeito uma coisa e assimila a sua forma. Por exemplo, eu falei de 2. Falei ontem da música afegã. A música afegã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, tá. É isso que eu penso no ocidente da música afegã. Só que quando eu fui pesquisar, ver as pessoas dançando a música afegã, é como se fosse um 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, a maioria das pessoas categorizam o samba como 2, né? E a maioria dos ritmos brasileiros, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui um pedaço, né? Pela pulsação. Tem gente que não... Tem gente, assim, eu levando mais para a questão do ser humano. Tem gente que pensa 2, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E tem gente que pensa... E tem gente que sente que isso aqui é um 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como os americanos escrevem bossa, né? Eles escrevem em 4, né? Para nós brasileiros a gente sente 2, né? Outras pessoas pensam em 6, né? Então é bem complexo essa questão assim. Mas a questão do ostinato aí, Dudu, é aquela coisa que eu te falei, né? É bom a gente pensar primeiro na questão popular antes de categorizar algo, né? O ostinato, mas aí o ostinato da onde? O ostinato do bumbo, do surdo, o ostinato da caixa, o ostinato, sabe? O ostinato no geral. É bem importante a gente observar essa questão, né? Deixa eu ver aqui, mais alguém aqui. Marcel, grande Marcel aí, batera da Plastic. Você falou isso, os livros não ensinam, mas com a prática da noite. Exatamente, é isso aí. Quem tem uma continuidade, né? Principalmente as pessoas que, mesmo os músicos que vivem da noite, que tocam na noite, quando você pega um livro de alguém que escreveu música brasileira, sabe, é bem complexo você denominar alguns ritmos, né, sendo de ritmos brasileiros, né, porque é muito complexo, né? Ritmos brasileiros da onde? Samba da onde? É samba do Rio de Janeiro? Samba do Rio de Janeiro tem uma forma. Você vai lá para Pelotas, no Rio Grande do Sul, vai ver lá o supapo, que é um tambor utilizado no carnaval, é outra coisa, né? Vai lá para os blocos tradicionais lá no Maranhão, lá no alto, o mesmo samba é outra coisa. Então é bem complexo, né? Mais alguém? Deixa eu ver se tem mais alguém que falou alguma coisa aqui. Só enfatizando aqui a questão do ritmo, né? Para a gente pensar, começar a entender a questão rítmica. O Brasil é um continente, né? O Brasil é um continente. Então, essa coisa de, samba, vamos tocar o samba. Samba da onde? Sabe? O que a gente, por exemplo, você vai para fora do Brasil, a galera conhece o Brasil ritmicamente, para eles só tem bossa e samba, o samba que se prega lá fora, o que se vende na TV, né?
Mas não é nada disso, o Brasil é muito mais do que isso, né? Como eu falei ontem, os ritmos brasileiros do norte e do sul do Brasil tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Chacareira, do sul, chacareira, chamamé, milonga, bugio, polca, polca paraguaia, tem valsa, tem umas valsas italianas aqui, valsas, tem bandinha alemã, tem muita coisa rolando, sabe? E no Nordeste nem se fala, né? Só você pegar um forró, vai ver os aspectos do forró. O que que tem no forró, né? Chachado, shot, baião, sabe? Coco, tudo tá lá, né? Tá tudo ali. Mais uma pergunta aqui. O supapo lembra os tambores dos blocos tradicionais do Maranhão. Exatamente. Exatamente aí, Selecta Groove. Você que não conhece o tambor de supapo, veja isso no Carnaval de Pelotas, Rio Grande do Sul. É muito interessante. É muito interessante para quem acha que não teve contingente de povos escravizados no Sul. Conheça um pouco da cidade de Pelotas aí, dos ritmos do supapo, né? E lembra muito o bloco tradicional mesmo. O bloco tradicional, eu falei ontem, são os tambores gigantes que as pessoas carregam, né? E tocam com as mãos assim com couro, né? Tocando com couro. É um som muito grande, né? Né, do bloco tradicional. Mais uma pergunta? Gente, manda perguntas pra gente ir abrindo aqui o leque dos assuntos, né? Sim, o Brasil é um continente riquíssimo, ritmicamente é surreal. Exatamente, eu falei agora há pouco sobre isso. Nós temos um continente nas nossas mãos, né, para estudar. É muito legal tocar jazz, é muito legal tocar funk. É bom tocar música, né? É interessante tocar música, mas é muito mais interessante, né? Claro que questão de gosto não se discute, mas quando você vai pesquisar a sua região, isso se torna um negócio muito, muito gratificante, né? Eu me lembro que eu fui assistir um show do Trilock, né? Eu e Joana lá no Recife. Cara, no workshop do Trilock, Gusto, o que ele fala? Ele escolheu os músicos dele, por quê? Ele escolheu os músicos que conheciam a região dele, as suas regiões, né? O pianista da Moldávia, o cara conhecia tudo de folclore da Moldávia, conhecia tudo de folclore europeu. Então, para o Trilock chamar um cara desse, para ele seria muito mais gratificante chamar um cara que conhecesse a sua região, dominasse os estilos, para poder tocar, né? O baixista conhecia tudo da sua região, né? Tudo, tudo mesmo. O saxofonista alemão conhecia tudo de folclore alemão, né? Essa questão folclórica na Europa já quase não existe mais, né? Como o Yamandu sempre fala. Você não vai ver essas manifestações populares na Europa hoje, não tem mais isso. Isso só tem no Brasil, né? E a gente tem que preservar isso. Mais alguém? Perguntas? Mandem perguntas. Fazer um pequenininho solo aqui. Deixa eu ver que mais. Perguntas. Preciso que vocês perguntem aí. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou falar um pouquinho aqui. Tá, então eu falei sobre... recapitulando aqui. Sobre essa questão de você tocar o ritmo, né? Inclusive o assunto hoje é sobre o ritmo, a percussão e a sua adaptação para a bateria. Como é que a gente quer que soe na bateria, isso.
Eu vou falar aqui um pouquinho por exemplo, eu vou usar o shot. Vou escolher aleatoriamente aqui o shot, né, como um ritmo nordestino. Ritmo brasileiro, né? Ritmo brasileiro. Esses ritmos, eles têm um vínculo muito forte com a cultura moura, né? Se você for ver nos países mouros, nos países árabes, alguns países como o Egito, você vai ver as pessoas tocando uma zabumba, né? Com a tala. Hoje eu não trouxe a zabumba, né? Mas quem conhece a zabumba sabe que a zabumba tem a varetinha aqui do lado, né? Que você toca de um lado e do outro toca, né? Inclusive, isso é uma das características dos ritmos do Nordeste, né? Essa questão da pele solta, né? É bem interessante isso. Essa pele bem solta, assim. Você vai ver isso muito no Bumba Meu Boi, vai ver nos forró, nos baiões. Então tem muito isso, né? Então, eu vou pegar o shot aqui. E aí, como é que eu faço o shot? Quais são os elementos, quais são os instrumentos? Primeira coisa, observar quem são os instrumentos do shot, né? É diferente de você pegar uma videoaula no YouTube, alguém tocando, vou tocar shot aqui na bateria. Só que a pessoa nunca viu o instrumento. Como é que vai ser? Como é que ele vai interpretar o shot ali? Então, quem são os instrumentos? Zabumba, o principal, né? Zabumba, triângulo, né? E depende de qual região, né? Mas os principais, zabumba, triângulo, agogô, né? Alguns usam pandeiro. O próprio pandeiro já diz, né? O pandeiro, muitos acham que é um instrumento brasileiro, né? Esse instrumento ele veio com a colonização, ele não é do Brasil. Ele se adaptou ao Brasil. Isso aqui é um instrumento mouro, você vai ver isso em qualquer lugar, vai ver também na Índia também, onde tem as pessoas geralmente tocam assim, né? E outras culturas também, você já vai ver isso aqui, né? Na cultura hindu também tem pandeiro, né? Então, pela pesquisa da colonização brasileira, você vai ver que a maioria dos instrumentos foram importados para cá durante a colonização, né? Um deles é o pandeiro. O pandeiro é um instrumento totalmente mouro, né? Isso aqui você vai encontrar aqui, né? E o que acontece? Eu tenho aqui o triângulo, né? Deixa eu virar para vocês aqui. Eu vou pegar a cúpula do prato, né? É importante observar isso, porque, cara, eu tô tocando aqui o triângulo. Como é que eu vou fazer isso no prato? Claro que eu vou pegar, eu vou pelo ouvido. Aonde é que eu tiro esse som? Aonde? Aqui, né? E aí a abertura do chimbal é como se fosse a abertura do triângulo, né? Né? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a zabumba, né? Como eu vou fazer o shot da zabumba se eu nunca toquei uma zabumba, né? Tem que tocar, faça aqui, ouça, veja uma zabumba, como é que se toca a zabumba, né? Como é que eu vou fazer esses dois? Eu vou ter que adaptar isso, né? Se eu toco com a mão direita, aqui na zabumba, para quem é destro, para quem é canhoto, toca com a esquerda. Então, eu já vou fazer a adaptação aqui, né? Usando o rinshot para secar, como se fosse a outra baqueta do outro lado, né?
né? Né? 3 tipos de toque. E aí eu vou usar o triângulo que tá aqui. Vou botar um pouquinho mais aqui para você observar mais esses dois, né? Triângulo e zabumba. Nem tô tocando bumba ainda, né? E aí eu complemento com bumbo, né? Né? Pisa na pulô, pisa na pulô, pisa na pulô, nada tem meu amor. Pisa na pulô. Um dia desse. Assim, quem não tá ouvindo e só ou quem não tá vendo, na realidade, quem não tá vendo a pessoa tocando, ela vai dizer que é um instrumento de percussão, né? Porque quais são os parâmetros? Quais são os aspectos? Afinação primeiro, né? Aqui tá solto, né? Né? E afinação, timbre, o timbre, aonde é que tá o timbre, né? A cor do som, onde é que tá as coisas. Então fica bem parecido, né? Isso aqui dá pra fazer vários estilos, né? Chachado, né? Tambor de crioula, terreiro puleiro, castiga no tambor grande. Yeah! Isso aí, botar uma sanfona em cima, galera, tá feito a festa, né? Você tá fazendo um elemento de 3 pessoas tocando, né? Então isso é muito interessante ver esse aspecto. Volto sempre a frisar. Observação da percussão. Tocar o instrumento de percussão. Para poder adaptar a bateria. Para se soar um instrumento de percussão na bateria. A bateria nada mais é do que um instrumento de percussão, né? Antigamente todo mundo fazia isso aqui separado. Hoje a gente faz tudo junto, isso aqui. E até mais. Vamos ver se tem algumas perguntas aqui. Perguntas, deixa eu ver. Não tem perguntas, deixa eu ver se alguém perguntou aqui. Galera, já que não teve perguntas, então eu vou só avisar para vocês que daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos, a gente vai dar um intervalinho, depois a gente volta com o segundo assunto, né? Se vocês quiserem, a gente pode estender mais esse assunto da adaptação e juntar com o outro assunto. Então, tem perguntas? Acho que chegou a hora de perguntas, né? Afinação, é muito foda. Obrigado. Mas isso é da observação da interpretar a bateria como um instrumento de percussão. Visualizar o instrumento de bateria como um instrumento de percussão. Quando a gente pensa na questão da rudimentação, a gente já está pensando na questão militar, né? Se você for ver a história da rudimentação americana, dos 40, da sistematização dessas combinações de toques, né?
eu pegar aqui. A sistematização de toques, né? Dos soldados da Segunda Guerra Mundial. Tem toda essa questão que envolve a rudimentação. Tudo bem, os americanos têm os seus rudimentos, mas o Brasil tem muito mais rudimentos. Se você for ver só o maracatu, aquela rudimentação do maracatu é Brasil aquilo ali. Não é uma questão de single stroke roll, né? Single stroke roll, né? Double stroke roll. Né? Buzz roll. Então existe já uma sistematização americana sobre o toque, sobre a questão do toque, que é uma coisa livre. Se você for observar no Brasil, a gente tem muita rudimentação. Em breve vocês terão os materiais sobre rudimentos do Brasil, né? Como é que se toca uma caixa do divino? É outra rudimentação totalmente diferente. Pode ser similar, né? Mas o aspecto de balanço é diferente. É outra coisa. Mais perguntas aqui. As combinações de... Acaba que tudo que você vê na internet hoje de bateria está relacionado à rudimentação, né? Acaba que se torna uma coisa padrão. Então a gente já sabe que o cara está fazendo single stroke roll. A gente já sabe que o cara está fazendo um drag. A gente já sabe que o cara está fazendo um flam, paradiddle, double paradiddle, triple paradiddle. Entendeu? Quando a gente coloca isso no próprio Brasil, não tem esses nomes, né? Já é uma coisa livre, né? É muito mais espontâneo você tocar uma coisa assim. Vou pegar aqui o... Então, isso é a rudimentação brasileira, né? A rudimentação brasileira ela não é mecânica, não é, sabe? O aspecto de balanço é outra coisa. Então é bom a gente observar essas questões. Então, galera, eu vou falar um pouquinho aqui desse projeto. Esse projeto é um projeto muito interessante, muito importante, né? Para a gente despertar um pouco para a música do Brasil, né? Isso não quer dizer que você não vai deixar de tocar os instrumentos, outras coisas. Eu amo tocar música, né? Eu gosto de tocar música do mundo inteiro, de qualquer época, de qualquer país, de qualquer continente. E gosto muito de música. Gosto de tocar, né? Independente do que seja. Ah, mas você está falando música brasileira e gosta de jazz, né? Então a pessoa não entendeu o que está acontecendo. Eu estou falando de um aspecto mais... O aspecto... de um mundo pós colonização, né? Que ainda existe a colonização, né? Se você for ver isso no jazz, por exemplo, estudar a história do jazz, você vai ver tá tudo ali, né? A galera tiraram os tambores da galera, a galera começou a se bater, né? Né? Aqui, né? Né? Você vai ver, esses aspectos estão ainda hoje, né? Não perderam. Então você vai ver isso muito na cultura de matriz afro, né? Quão influentes são os ritmos candomblé nos estilos da música brasileira e o Maranhão. DD Telefone é o seguinte, a gente está bem em cima do horário.
No segundo bloco eu vou responder isso, né? Um assunto bem complexo mesmo, porque isso tem a ver totalmente com o que ainda se mantém hoje, né? Dentro dos cultos afros brasileiros, o culto afro brasileiro, né? O culto afro brasileiro. Então a gente vai falar no segundo bloco, eu vou falar aqui um pouco sobre esse projeto muito interessante. Foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, através da cidade de Chapecó, enfatizando que Chapecó foi a primeira cidade do Brasil a organizar todo o projeto e fazer a liberação de recursos para os artistas mostrarem os seus trabalhos. O projeto foi escrito aqui por Joana Golim, minha companheira da Casa da Mãe Joana Produções. Obrigado, meu amor, pelo projeto. Camila Almeida com a Girassol Cultural, que fez a assessoria de imprensa. Gere Estúdios, aqui em Chapecó. Você que está em Chapecó, quer fazer sua produção, quer fazer seus ensaios, quer fazer sua produção audiovisual, né? Entre em contato com o Gere Estúdios. Carcará Instrumentos Musicais, aqui com com essa grande descoberta aqui em Chapecó, né, dos instrumentos, de fazer o berimbau com instrumentos daqui, com a matéria-prima daqui, né? Essa verga amarela que você põe, quem é gaúcho sabe que fogo de chão se assa com aquela verga, né? Essa verga aqui é super resistente ao fogo. Então ele descobriu que isso aqui é fantástico, a sonoridade é fantástica, né? É a verga amarela. E o porongo, que aqui no sul se chama porongo, que é a cabaça, né? Aqui a cabaça no sul é um pouco mais grossa devido ao frio, né? Então o Carcará Artesão fez esse berimbau aqui. E tem uma pesquisa muito legal. Se você quiser comprar seu berimbau, vai ali no Carcará Artesão. As flautas aqui do Curial Instrumentos Musicais também estão nos apoiando aqui. E eu quero agradecer vocês aí. Daqui a pouco, 10 minutinhos de intervalo, a gente vai voltar de novo com o segundo assunto sobre produção, essas produções entre norte e sul do Brasil. E respondendo a pergunta também do DD Telefone aí. Se vocês querem que a gente explore um pouco mais sobre essa questão de adaptação do instrumento de percussão para a bateria, mandem suas perguntas. Daqui a pouco a gente está de volta. Obrigado. E esqueci do principal aqui, parceiro. Antes de terminar, Istambul Mehmet Brasil. Os pratos da Turquia aqui que me patrocinam, né? Você que quer adquirir seu prato, entre em contato conosco. A gente também vende prato direto. E tem sido uma parceria muito legal. O timbre desses pratos aqui perfeitos, né? Então é isso, galera. Daqui a pouquinho a gente volta. 10 minutinhos, eu tô de volta aqui online. Beleza? Obrigado.